graça para você ligado no Vejam Só Entrevista. Hoje teremos o grande privilégio de tirar algumas dúvidas muito importantes a respeito do culto cristão. Se alguém te perguntasse, né, como fazer um culto legal, bacana, que atraísse as pessoas, muita gente hoje diria o seguinte: olha, a primeira coisa que você vai fazer é pintar a igreja de preto, né? Comprar um jogo de luzes, de LED, com fumaça, uma bela de uma banda, né? Mas tem que ser a banda. Se precisar, põe músico incrédulo lá, pagando e tal, não tem problema. O importante é ter uma banda que toque muito e as músicas que fazem sucesso entre o meio chamado de gospel. Pronto, você já tem 80% do sucesso garantido. Aí arranja um pregador legal que faça o povo dar risada ou se emocionar, né? Alguém que cause impacto na sua fala e o sucesso estará garantido. Pois é. Mas aí eu faço uma pergunta, né? Do fato de ser do século passado, graças a Deus. Como era o culto na época dos apóstolos e logo depois deles? Naquilo que a gente chama de igreja primitiva. Como será? Eu sei que Atos dos Apóstolos diz que o culto era uma bênção, no sentido literal e pesado da palavra bênção. Por exemplo, lá pelas tantas, o autor Lucas diz que era o coração e a alma daqueles que criam. Só esse aspecto valeria tudo, né? Se você pudesse dizer isso da sua igreja, não é? Se fosse o coração e a alma, sei lá, da liderança da sua igreja, já seria ótimo. Imagina do povo todo. E quem vai contar para nós como era o culto cristão lá nos primórdios é um especialista em história da igreja e em teologia bíblica, pastor Marcos Granconato, que dispensa a apresentação. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Éder. É um prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é muito grande nosso. O senhor sabe que o senhor é um dos campeões de requisição obrigado. Aqui do Veja Só já há muitos e muitos anos. Bondade do povo de Deus. Não sei se eles são tão bonzinhos, não. Pastor, a Igreja Batista Redenção fica onde? A Igreja Batista Redenção fica na zona norte de São Paulo, Avenida General Ataliba Leonel, 3780. É uma igreja pequena, está chegando agora aos 190 membros, agora nos próximos dias, e está com as portas abertas para receber os visitantes que vão lá. A gente recebe visitante do Brasil inteiro, até de outros países do mundo, que vão lá nos conhecer, que vão lá participar do culto conosco, adorar ao Senhor conosco, gente do Brasil inteiro, até de outros países, como eu disse. E aguardamos os telespectadores lá para dar um grande abraço neles, tomar um cafezinho juntos também. Qual é o horário dos cultos? Nós temos cultos às quartas-feiras, às 19h30. Nós temos um período de oração, alguns cânticos e estudo bíblico nas quartas-feiras. Aos domingos, nós temos às 9h30 da manhã, nós temos uma pequena abertura e uma aula bíblica. Atualmente estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, domingos às 9h30. E domingos às 18 horas, nós temos o culto normal, o culto vespertino, que vai até umas 7h30 da noite. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua estada aqui. Ele não mora na capital paulista, ele mora no interior, ele viaja todas as vezes que vem para cá, claro, né? Com o cachê de 10,5 milhões de dólares que a gente paga por participação, fica fácil, né, pastor? Não, a gente veio aqui, na verdade, com o desejo de alguma forma, contribuir com o crescimento da igreja no Brasil. Amém. Glória a Deus. O nome do Senhor seja louvado pela sua vida. Amém. E por tudo aquilo que o irmão tem feito em prol do reino de Deus. Amém. Obrigado. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema e em seguida voltaremos aqui para a aula, né, que teremos hoje com o professor pastor Marcos Granconato. É amplamente aceito pelos estudiosos que a igreja primitiva teve origem no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um pano de fundo muito maior. A Bíblia mostra claramente que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente
para que seu propósito fosse cumprido. Portanto, a igreja primitiva surgiu num cenário meticulosamente preparado por Deus. De fato, não haveria um momento mais adequado para a igreja primitiva do que aquele. Nos séculos anteriores, o mundo havia caminhado para uma unificação jamais vista. Então, foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente de Jerusalém para as cidades mais longínquas do mundo greco-romano, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus de que suas testemunhas pregariam o evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atualmente, muito é falado sobre a volta do comportamento da igreja primitiva, do formato das reuniões, das ideias. Mas será que todos sabem como era o culto no começo da caminhada da igreja? Precisamos, de fato, conhecer como tudo funcionava para entendermos como chegamos ao nosso culto hoje. Nossa entrevista de hoje vai tratar sobre o assunto. Fique ligado, será uma conversa de muito aprendizado. O Vejam Só já está no ar. Muito bom, todos os recados dados. Vamos lá. Eu vou pôr a enquete no ar antes que eu esqueça, que eu vivo esquecendo. Estou tomando remédio para a memória, não está adiantando nada, né? Esquece de tomar o remédio. Não, a única coisa que eu não esqueço é de tomar o remédio, mas tudo de resto... vamos lá. Põe a enquete no ar, por favor, Angélica. Se você pudesse, não sei quem você é na sua igreja, certo? Mas se você pudesse, você mudaria alguma coisa na forma do culto da sua igreja local? A gente está falando de liturgia, né? Então, eu gostaria que tivesse mais música, menos oração, ou eu queria tirar a oferta, ou eu queria pôr a oferta no fim, no começo, enfim. Se você pudesse, você mudaria alguma coisa na sua liturgia? Como a nossa pesquisa ela é limitada a apenas 2 respostas, então é sim ou não, e no final dessa edição a gente vai ver o resultado parcial. Para medir, né, se todo mundo está satisfeito aí com o formato do culto da sua igreja local, tá bom? Vamos lá. Pastor Marcos Granconato, em primeiro lugar, fala para nós descreve para nós como era a igreja dos primórdios. Ela era... Que características ela tinha, né? Porque eu sei que começou com os apóstolos, eles eram judeus. Eles copiavam a sinagoga? Copiavam. Tá interessante, Heber, porque quando nós olhamos, por exemplo, a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 2, depois o telespectador pode ver lá na sua casa, é curioso que Tiago chama a igreja, a reunião ali deles ali, ele se refere a essa reunião deles ali, dos crentes, como sinagoga. Ele chama a igreja de sinagoga. Então existe uma forte conexão entre, pelo menos inicialmente, tinha uma forte conexão entre o culto na sinagoga, o que acontecia na sinagoga e o que acontecia na igreja cristã. Então, por exemplo, na sinagoga havia uma oração inicial ali, acompanhada de um amém congregacional. Então, as igrejas, nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos, copiavam isso também, porque eram igrejas predominantemente judaicas. Então, havia um grande número de judeus e, na cabeça deles, o cristianismo não era uma religião separada. Na cabeça deles, o cristianismo era o judaísmo realizado. Então, para eles não havia problema nenhum, por exemplo, em frequentar o templo de Jerusalém, em frequentar as sinagogas judaicas mesmo. Eles iam nas sinagogas judaicas mesmo. Nós sabemos, Estevão, por exemplo, ele debatia com os judeus que frequentavam as diversas sinagogas em Jerusalém. E havia sinagogas ali, por assim dizer, né, predominantemente cristãs e tudo mais. E nessas sinagogas predominantemente cristãs, que eram as igrejas, né? Não eram, Tiago chama de sinagogas, mas eram igrejas, né? Havia isso, essa bênção acompanhada pelo amém congregacional, a leitura de textos do Antigo Testamento, uma breve exposição ali, um sermão ligado àquele texto que era lido, e o enunciado de uma série de bênçãos também no final.
Isso acontecia também. Então, esses elementos, a igreja copiou da sinagoga. E copiou também outras coisas. Copiou, por exemplo, aspectos da liderança, o conceito de presbítero. Esse conceito de presbítero vem da sinagoga. O conceito de episcopos episcopos já é uma palavra mais relacionada ao culto pagão. O episcopo era quem supervisionava as finanças dos templos pagãos. Acredite se quiser, o episcopos, o bispo. E essa nomenclatura foi assimilada pela igreja também. Mas no que diz respeito ao judaísmo, a igreja assimilou o conceito de presbítero, o ancião. Mais tarde, já no século II mesmo, não demorou muito não, século II, século III, já houve uma distinção entre o bispo e o presbítero. Na época de Paulo era igual. Na época de Paulo era igual. Na época de Paulo, bispo, presbítero e pastor eram termos intercambiáveis. Se alguém almeja o episcopado, e aí prossegue lá o texto falando, e no caso, no texto de Tito 1, por exemplo, há um intercâmbio de palavras sendo usadas, presbítero e bispo. No século II e posteriormente, houve uma distinção. O bispo sendo o chefe dos presbíteros. Aliás, até nisso copiando um pouquinho a sinagoga. Porque a sinagoga tinha o chefe dos anciãos da sinagoga. Nós ouvimos falar do chefe da sinagoga. Então a igreja copiou um pouquinho isso aí também. O que aconteceu, porém, é que já no primeiro século, aconteceu algo muito triste. No que diz respeito aos relacionamentos entre os cristãos e os judeus nos seus cultos, nas suas liturgias, nos seus hábitos ali cultuais. Primeiro, o Templo de Jerusalém, como todo mundo sabe, isso aí é uma informação que todo evangélico, se não sabe, já deveria saber há muito tempo, o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. E isso, evidentemente, inviabilizou a frequência ao templo. O templo foi destruído. Depois, ainda ficou ali algumas coisinhas ali do templo ali, né? O espaço do templo, a esplanada ali e tudo mais ficou. Depois da destruição, os cristãos que tinham fugido para uma outra cidade mais ao norte e permaneceram ali durante a destruição do templo, esses cristãos voltaram, assim como cristãos de outros lugares ali da Palestina. Eles voltaram. Mas a igreja permaneceu ali sem se reunir necessariamente no templo e com o passar de umas poucas décadas, houve uma nova revolta judaica com um falso messias chamado Simão Bar Coxba, no ano 130, mais ou menos. E aí, então, o imperador Adriano, ele suprimiu a rebelião, matou Simão Bar Coxba e proibiu que os judeus voltassem a pisar em Jerusalém. E então aí os cristãos judeus que eventualmente frequentavam ali e tudo mais, não tinham mais como ir naquela cidade. Até o nome da cidade ele mudou, porque ele queria acabar com o judaísmo, mudou o nome da cidade para Hélia Capitolina. E o judaísmo praticamente desapareceu ali de Jerusalém e da Judéia. Aliás, ele mudou o nome da Judéia para Palestina. Foi ele que fez isso? Foi ele que fez isso, porque ele queria acabar com qualquer vestígio do judaísmo naquela região. Então, quando nós falamos Palestina, nós estamos usando uma nomenclatura que o imperador Adriano, no comecinho do segundo século, adotou como sua política de suplantar, de destruir totalmente qualquer vestígio de judaísmo naquela região. E no ano 90, no Sínodo de Jamnia, ano 90, Sínodo de Jamnia, os rabinos ali de Israel, evidentemente, eles se reuniram para discutir várias questões teológicas, inclusive é um concílio muito importante no judaísmo, porque discutiu a questão da extensão do cânon judaico e tudo mais, é um concílio conhecido. Esse concílio, no ano 90, ele acrescentou uma maldição contra os cristãos
as 18 bênçãos que eram pronunciadas nas sinagogas. Ai, ai, ai. Haviam 18 bênçãos, eles acrescentaram uma maldição contra os nazarenos, os cristãos. Isso no 90, primeiro século ainda, era apostólica. Então, os cristãos que frequentavam as sinagogas disseram: o que a gente está fazendo aqui? Durante o pronunciamento dessa maldição, que inclusive pedia a morte deles, a morte dos nazarenos, e que eles fossem riscados do livro da vida. Era assim, considerados hereges da pior espécie. Por causa disso, então, os cristãos romperam totalmente com a sinagoga e começaram a desenvolver uma liturgia um pouco mais independente, porque não tinha nem ambiente mais para eles permanecerem em contato com os judeus, mesmo sendo cristãos judeus. Misericórdia. E eu tenho aqui uma pergunta, pastor. Aliás, eu tenho duas. A primeira é a seguinte, tem a ver com adoração. Na sinagoga judaica mesmo, e logo depois na sinagoga cristã, né, na igreja nascente, como se dava o momento da adoração? Era por meio de música, era por meio de dança, era só homens participavam? Como era isso? Não, não havia nenhum tipo de dança. Essa questão aí de dizer que a dança é bíblica e tudo mais, a dança é bíblica, mas fora do contexto cultico, fora do contexto litúrgico. Não havia danças no templo judaico, não havia danças na sinagoga, não havia danças na igreja, não havia nada disso. Então, cânticos na sinagoga seriam os cânticos dos salmos e tudo mais, o entoar de hinos, assim, de salmos e cânticos dessa natureza. Na igreja cristã, na questão da música, a igreja cristã geralmente ela musicalizava porções das escrituras, mas um aspecto distintivo muito interessante que surge bem no comecinho da era cristã são os hinos cristológicos. Eles já existem no Novo Testamento. Filipenses 2, de 5 a 9, por exemplo, os intérpretes dizem, quase que a uma só voz, que era um hino cristológico, aquele texto que fala do autoesvaziamento de Jesus. E é bem provável que seja mesmo hino cristológico. Mas outros hinos cristológicos surgiram. Tem um muito antigo, do século II, que fala sobre Cristo sendo a luz exultante, alguma coisa assim. Então, realçam bastante a divindade de Jesus nesses hinos cristológicos. É curioso porque quem dá uma informação importante sobre isso, sobre a forma como os crentes realizavam seus cultos já na virada do primeiro para o segundo século, é um governador da região da Bitínia, onde hoje é a Turquia. A região da Bitínia fica mais onde hoje é o lado mais ocidental da Turquia moderna, chamado Plínio o Jovem. Plínio o Jovem era muito amigo do imperador Trajano. E ele começou a perceber uma multiplicação de cristãos na região que ele governava, Bitínia. E ele, então, começou a tomar algumas medidas, mas ele não sabia se as medidas que ele estava tomando eram medidas corretas e aprovadas pelo imperador, o chefe supremo do império. Então, ele começou a se corresponder com Trajano, ele escreveu para Trajano perguntando como ele deveria agir. E nessa correspondência com Trajano, aliás, ele escreveu muitas cartas para Trajano sobre vários assuntos. Ele era amigo pessoal de Trajano, do imperador Trajano. Nessa correspondência, ele fala que ele pegou 2 cristãos e os torturou. Eram diaconisas, não eram? Oi? Eram 2 diaconisas, se não me engano. Se eu não me engano, sim. Eram 2 diaconisas que ele pegou e torturou. Torturou elas 2. E ele obteve dessas 2 cristãs, ele obteve informações sobre o que acontecia no culto cristão. E ele descobriu que eles se reuniam antes do pôr do sol, cantavam hinos a Cristo, né? E faziam orações, inclusive orando
pelo Estado e tudo mais, e se comprometiam, mediante juramento, a pagarem suas dívidas e não se envolverem com imoralidades. Então, eles se comprometiam a fazerem isso, a serem bons pagadores, a serem pessoas honestas, cumprirem suas obrigações e não se envolver, renunciando a qualquer outro, aos pecados aí do mundo, imoralidades e tudo mais. Então, ele descobriu isso aí, torturando aí esses prisioneiros aí. E com isso, então, nós temos informações de uma fonte que é hostil ao cristianismo acerca de como era o culto. Mas tem outras informações também de outros escritores. Justino de Roma, por exemplo. Justino de Roma, por ser um apologista, os apologistas tinham que descrever os cultos, porque os pagãos diziam que os cristãos se reuniam para fazer orgias. Logo quem? Os cristãos. Então, os apologistas, eles se preocupavam em descrever o culto cristão para explicar para as autoridades que eles não faziam orgia nenhuma, nada disso. E então, com isso, nós temos informações interessantes, que eles se reuniam e, nessa reunião, eles cantavam hinos. Depois cantavam hinos, o pastor lia um texto das Escrituras, geralmente do Antigo Testamento, lia também literatura não bíblica, um texto, um livro muito comum, lido naqueles dias, era o Pastor de Hermas. Pastor de Hermas, um livro do século II, que era muito querido, muito amado pelos cristãos da época. Eles liam pedaços desse livro. E eles, então, ali ouviam depois um sermão exortativo. Depois do sermão exortativo, geralmente tinha a celebração da ceia do Senhor. Isso durante o culto. Depois, a ceia passou a ser celebrada à parte do culto, separada do culto. E depois da ceia, uma festa. Uma festa, um banquete, em que eles participavam juntos ali de uma refeição chamada a festa de Agape. Mais tarde, essa festa também ficou separada da ceia. Então, ficou o culto num momento, a ceia no outro momento e a festa no outro momento. Mas, basicamente, o culto era assim. Orações, sermão, cânticos, ceia do Senhor e o encerramento completo ali com uma refeição conjunta lá, todo mundo junto. E eles se reuniam aonde? Em casas ou eles tinham templo? É assim, no Novo Testamento existe a prática deles se reunirem logo no comecinho no cenáculo. Cenáculo é um quarto alto, é um cômodo que fica no alto. As casas dos pobres antigamente tinham 2 andares e as casas dos ricos tinham um andar só. Ué? É diferente de hoje. As casas dos pobres, eles faziam andar em cima ali, porque geralmente, é muito comum isso, geralmente eles alugavam a parte de baixo para alguma loja, alguma coisa, especialmente as cidades romanas, e usavam a parte de cima, que era bem pequenininha, né? Usavam ali em cima lá... Mais para dormir. E para dormir ali. Inclusive, é curioso, porque nessa época, os pobres, eles comiam fora. Os ricos comiam em casa. Os pobres saíam para comer fora, porque eles não tinham onde cozinhar em casa. Então, era diferente de hoje. Hoje é o rico que sai para comer fora, o pobre come em casa. Na época, era o oposto. Na época, o pobre comia em casa, comia fora. Havia muitos lugares de refeição na beira da calçada ali, onde as pessoas vendiam refeições ali. E os ricos comiam em casa porque eles tinham condições de fazer ali suas refeições, tinham cozinha, tinham tudo, e os pobres não tinham. Mas alguns cenáculos eram grandes. Alguns cenáculos realmente eram amplos. O cenáculo que é mencionado em Atos, por exemplo, cabia 120 pessoas. Então, muitas igrejas se reuniam em cenáculos assim, em lugares amplos assim. Outras igrejas se reuniam em casas que tinham salas grandes, dependendo da posição social da pessoa. Porque pessoas não eram muitas, mas pessoas de posses, elas se convertiam e cediam ali suas casas para reuniões. Filemão, por exemplo, a igreja se reunia na casa dele. Febe, a igreja se reunia na casa dela. Febe, tudo indica, era uma senhora de posses. Maria, mãe de João Marcos, era uma mulher que tinha uma casa grande. Nós sabemos porque o livro de Atos descreve a casa como tendo um portal, e esse portal tinha um postigo, e ela tinha uma serva que cuidava do portão. Então, era uma casa grande, e todos estavam lá reunidos, enquanto Pedro estava preso, estavam todos reunidos ali, orando por ele. Então, era uma casa ampla. Então, eles se reuniam nos
cômodos altos, quando havia um espaço maior ali. Eles se reuniam nessas casas maiores, inclusive, é interessante observar, em Cafarnaum, hoje, existe uma igreja octogonal que foi construída sobre uma casa próximo do lago de Genezaré, lá, o lago de Tiberíades lá. Existe uma igreja octogonal moderna que foi colocada em cima de um espaço onde era uma casa-igreja. E essa casa-igreja dizem que era a casa de Pedro, certo, porque encontraram anzóis ali. Os arqueólogos acharam anzóis ali, morava pescador aqui. Então? E desde o primeiro século é reconhecida como uma casa em que os crentes se reuniam. Talvez tenha sido a casa-igreja mais antiga do cristianismo. Em Dura-Europos, fica na Síria, às margens do rio Eufrates. Também acharam uma casa transformada em igreja também. E as pessoas então se reuniam nessa casa ali, o proprietário usava a casa, mas a casa também tinha ali um espaço onde os cristãos se reuniam ali e realizavam seus atos cultuais. Isso era perfeitamente possível. Às vezes uma igreja inteira se reunia numa casa. Teve um culto em que Paulo estava se despedindo e um moço caiu da janela, né? O Eutico. Certamente era um cômodo alto, era algo assim. Cenáculo, né? Um cenáculo, ele caiu lá de cima. Então, às vezes as pessoas pensam que a igreja era muito fragmentadinha, assim, e realmente deveria haver bastante fragmentação nas reuniões, mas a igreja também se reunia no mesmo lugar. O apóstolo Paulo fala isso quando escreve aos Coríntios. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, para celebrar a ceia, não é a ceia do Senhor que você celebra, ele fala. Ele usa essa expressão no mesmo lugar. O concílio de Jerusalém, Atos 15, foi no mesmo lugar, todos ali juntos. Então, havia espaços amplos. Por exemplo, aqui não tem vestígios ali, até onde eu sei, da igreja se reunir ali, mas tem uma cidade na Inglaterra chamada Santo Albano. Essa cidade, Santo Albano, ela tem ruínas do Império Romano. Ela foi uma cidade chamada Verulamium, na época do Império Romano. E nessa cidade, no sítio arqueológico dela, em Santo Albano, 1 hora de Londres, existe uma sala que tem um piso maravilhoso, imenso, grande, com aquecimento central, inclusive. Ô, louco! Eles fizeram canaletas por baixo do piso, enchiam de lenha, colocavam fogo, a casa ficava toda quentinha. Então, aquela sala grande, uma sala enorme, ali com um mosaico lindo ali no piso, era uma sala que podia ser usada para grandes reuniões. Ninguém diz que ali se reunia uma igreja. Mas mostra que em séculos passados existiam casas amplas o suficiente para abrigar uma igreja inteira. Era perfeitamente possível isso aí. Agora, e no caso das sinagogas cristãs, elas... na sinagoga não, mas os primeiros cristãos frequentavam o templo, eles participavam do sacrifício ainda? Assim, nós sabemos que, sim, que isso acontecia. Eles participavam do sacrifício, sim. Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Jerusalém, se eu não me engano, em Atos 21, ele chega e ele procura os presbíteros de Jerusalém. E eles falam, olha, a coisa aqui não está boa para você, a sua fama chegou aqui, não está legal. Então, nós temos alguns irmãos que tomaram voto e eles vão oferecer ali as oferendas todas, os sacrifícios todos referentes ao fim desse voto. Então, vá lá e providencie os recursos para que isso aconteça. E o apóstolo Paulo vai, então, ao templo com o objetivo de fazer essas oferendas aí, para mostrar que ele não é contra o judaísmo, e aí é que ele é preso nessa ocasião. Então, nós deduzimos a partir daí que sim, que os cristãos ainda não tinham uma compreensão plena, completa, absoluta, de que a era dos sacrifícios havia acabado. E note, isso aconteceu quando o apóstolo Paulo já tinha escrito vários textos. Ele já tinha escrito, por exemplo, Gálatas, que é um texto que mostra a não necessidade da circuncisão e tudo mais como ritual judaico. Ele já tinha escrito 1 e 2 aos Coríntios. Ele já tinha escrito Romanos, quando isso aconteceu.
E, no entanto, parece que a igreja ainda tinha essa compreensão inicial ali de que ela ainda era parte do judaísmo nesse tempo. E o livro de Hebreus, ele vai ser escrito, a gente sabe quando? O livro de Hebreus é do ano 68, é depois disso. Então, aí é que ele faz Aí fica bastante claro. uma mudança grande. Outra, assim, eu não sei. Eu imagino que Paulo, ele era muito condescendente com a ignorância dos irmãos. E eu admiro muito Paulo, porque ele se permitia participar de reuniões onde ele sabia imensamente mais do que os outros, mas ele ouvia os outros. O Concílio de Jerusalém foi um exemplo. Vamos nos reunir para decidir o que nós vamos fazer com os gentios. Quem que entendia de gentio lá? Era ele e Barnabé. Foram os últimos a falar. Sim. Né? E o parecer de Tiago prevaleceu no final. Que foi bom. Foi um ótimo parecer de Tiago. Eu vejo aí um ex-fariseu quebrado no seu orgulho, né? Ele foi humilde. Ele foi humilde. E, enfim, talvez ele sabia que aquilo tudo ia passar, mas ele continuava, né, próximo dos judeus para atraí-los para a fé. É muito paciente, né? Agora, pastor, uma coisa muito importante, depois a gente volta a esse assunto também, mas uma das coisas assim que salta demais aos olhos para a igreja brasileira hoje, que vive hoje, é uma preocupação enorme com música, adoração, louvor, etc., né? Que precise envolver as pessoas. Me parece que na sua descrição não era essa a principal preocupação da igreja primitiva. Não era. É que assim, ao que tudo indica, eu não sei, eu já sou meio velhinho. Eu também. Então acho que nós somos mais ou menos aí da mesma geração, mas eu assisti com um certo grau de perplexidade essa mudança no perfil litúrgico da igreja brasileira, e não só brasileira, mas mundial, porque nós não inventamos isso, veio de fora. O que aconteceu? Quando eu era garoto, o culto cristão era marcado pelos mesmos elementos que hoje, ao estudar, eu descubro na igreja antiga, na igreja dos três ou quatro primeiros séculos. Depois do quarto século, ela começa já a entrar em outras coisas que a igreja antiga pré-nicena, dos 3 primeiros séculos, não adotava. Mas o que havia naquela época? Havia oração, leitura bíblica, exposição da palavra, que era o fator dominante, é o que durava de meia hora a 1 hora de exposição bíblica, de explicação do texto bíblico, alguns hinos, 3 ou 4 hinos, e o encerramento com a bênção apostólica, que era muito comum, né? O que aconteceu? Por volta da década de 80, surgiu um livro. Eu me lembro de 2 livros. Um é chamado Seu Destino é o Trono, de Paul Bilheimer. E um outro mais famoso chamado Louvor que Liberta. Esqueci agora o nome do autor. Carol Rogers, Alguma coisa assim. É um americano lá. Foram best-sellers. Sim. E o que diziam esses livros? Esses livros diziam expressamente que o louvor cria um ambiente em que Satanás fica preso, amarrado, ele não consegue agir no meio do louvor, porque Deus habita entre louvores. Consequentemente, se o louvor faz com que o diabo fique paralisado, então qual vai ser a ênfase do culto agora? É o louvor. Então, dessa época é que surgiram os grupos de louvor, que hoje são chamados de levitas, em algumas igrejas. Grupo de louvor, desculpe falar aqui, mas é uma das maiores fontes de problema nas igrejas. Eu tive um professor que falou que quando o diabo foi expulso do céu, ele caiu lá na galeria do coro, hoje seria na banda. Eu não duvido não, viu? Porque, olha, é impressionante como os grupos de louvor dão dor de cabeça para o pastor. O que acontece? A ênfase é na música, e o músico é um artista. E o artista, ele
Ele tem o jeito dele, as preferências dele, os caprichos dele. É difícil lidar com artista. Você coloca, então, vários artistas juntos ali e fala assim, ó, o centro do culto é na sua mão. Meu Deus do céu. É claro que vai dar problema e dá problema, além de ser teologicamente errado. E aí, um deles é sempre filho de alguém muito importante da igreja. Exatamente, quer tocar e tudo mais, né? E esse grupo exerce uma função central na igreja, junto com o grupo que agora tem grupo de dança também, que inventaram mais recente. Então, houve uma mudança no foco da liturgia cristã, que saiu do querigma é pregação, e foi para a eulogia, que é o louvor. Na Igreja Católica isso aconteceu também, só que saiu do querigma e foi para a Eucaristia, para a missa, para a ceia, né? Para o sacrifício da hóstia. No cristianismo gospel, evangélico, né? A mudança foi diferente. Saiu da pregação e foi para o louvor. E aí enche de gente. Enche de gente porque o pessoal gosta de música. Isso está errado. Isso é teologicamente errado. O centro do culto é a pregação. Na pregação, o crente é alimentado e o lobo é admoestado e talvez até afugentado, que é bom, caso ele não seja transformado, que seria melhor. Mas esse foco mudou. E esse foco que existe hoje é um foco que tem que ser abandonado. Na minha igreja, eu não tenho grupo de louvor. Não diga. Não tenho. Acabou, não tem. Foi difícil terminar com o grupo de louvor, mas tiramos o grupo de louvor da nossa igreja porque, ao meu ver, não se ajustava à nossa visão teológica de culto. Então, o que tem na minha igreja hoje? Na minha igreja hoje tem o que havia na igreja pré-nicena, na igreja do período dos 3 primeiros séculos. Leitura bíblica, alguns hinos teológicos, cristológicos, cristocêntricos, leitura bíblica, exposição bíblica e oração. Nós temos isso. Um fator que existia também na igreja antiga era o momento da oblação, em que as pessoas traziam ofertas, mas ofertas não necessariamente em dinheiro, né? Trazia também pães também para dar para os pobres. Nós temos o nosso momento de ofertório também, temos lá. Só os crentes podem participar do nosso momento de ofertório. Nós não aceitamos ofertas de incrédulos. Quando chega o momento de avisos, nós encerramos o culto. Dizemos, o culto está encerrado. E aí damos os avisos, para deixar bem claro quais são os componentes do culto. Isso tem sido a nossa prática à luz do que aprendemos na Bíblia e na história eclesiástica. Mas aí não tem emoção, pastor. Não tem emoção e não tem muita gente. Assim, mas é aquela história. O que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Eu realmente, Heber, pode parecer que é um discurso batido esse, pode ser que alguém pense, o Granconato não está sendo sincero aí, mas eu estou sendo sincero, sim. Eu não me importo em juntar multidões. Eu não me importo com isso. A maior preocupação minha, e eu vou abrir meu coração aqui diante de você e de todos que estão me ouvindo aí, é poder sentar, depois que eu preguei meu sermão, é poder sentar no primeiro banquinho lá onde eu sento junto com a congregação no primeiro banco ali, não tenho aquelas cadeiras lá na frente na minha igreja. Os pastores não têm lugares especiais, a gente senta junto com o povo. Eu sento no meu banquinho ali e a minha primeira preocupação é a seguinte: o que eu fiz hoje, na minha condução desse culto, na minha pregação, agradou ao Senhor? Essa é a minha preocupação. Eu não pergunto aqui na minha cabeça, eu não avalio, será que eu agradei a congregação? Isso para mim é secundário. Claro que eu não quero desagradar a congregação, mas é secundário para mim. Eu não me importo com multidões, com pessoas e pessoas chegando, não. Eu estou na Redenção há 25 anos. Vamos chegar agora a 190 membros. Pela graça de Deus. Mas são 190 membros. Né? Nós demoramos cerca de 2 a 3 anos para receber um membro. Nós somos muito cuidadosos antes de receber um membro. Agora, pastor, como envolver o crente com a adoração a Deus sem esse instrumento que hoje é extremamente manipulável, né? Que é essa coisa das bandas, luzes, fumaça, enfim, que é, na verdade, a imitação do mundo, né? Tudo isso é muito artificial. Isso é manipulação de massa. Isso é fácil fazer. Se eu chegar na minha igreja e falar para ficar tudo à meia luz e mudar meu tom de voz e dizer, talvez você, nesta noite, esteja Hipnotiza sofrendo. todo mundo.
e um fundo musical, um pianinho tocando ao fundo ali e tudo mais, eu levo todo mundo onde eu quiser. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso aí fácil. Qualquer um sabe fazer. Não tem que ser um artista. É só dominar a linguagem e você leva o povo onde você quer. Então, mas isso é artificial, isso não é verdadeiro. As pessoas pensam, o Espírito Santo falou muito ao meu coração hoje. Falou nada. Você foi manipulado aí por um ambiente totalmente artificial, que criaram artificialmente para você ficar emocionado, só isso. Então, como é que eu posso conduzir a minha igreja a uma adoração sincera, autêntica, pura? Eu tenho que ensinar teologia para ela. Eu tenho que mostrar quem é Deus. Quando eu mostrar quem é Deus, os atributos de Deus, e não somente seus atributos, mas suas obras também, quem é Deus e o que Ele fez. Mostrá-lo como o Criador, em termos de o que Ele fez, o Criador e o Redentor. Eu tenho que enfatizar esses dois aspectos da sua obra. E os seus atributos, apontar aqueles atributos que são atributos morais e atributos naturais de Deus. E destacar essas coisas. Educar a minha igreja para que ela saiba que ela está ali diante desse Deus. E essa verdade, então, essas verdades, compondo a mentalidade do adorador, vão fazer com que a sua adoração seja sincera, pura, verdadeira, sem ser fruto de mecanismos artificiais ali, manipulação de ambiente, nada disso. Então passa pelo ensino, passa pela instrução, mas instrução dá mais trabalho do que comprar um instrumento musical. Instrução dá mais trabalho do que pintar a igreja de preto. Instrução dá mais trabalho do que colocar fundinho musical. Instrução requer estudo, preparo, diligência do pastor. Mas é a instrução que vai fazer com que a mentalidade mude e as pessoas digam: eu vou adorar esse Deus grandioso, que é assim e que realizou essas obras extraordinárias. Eu quero adorá-lo de todo o meu coração. Eu acordo cedo, quando eu acordo cedo, em Atibaia, ouvindo os pássaros ali cantando. Você também tem a mesma experiência lá na sua chácara? Maravilhoso. Na sua fazenda? Né? Minha, fazenda. Como bom latifundiário. Você também experimenta isso. Eu acordo pela manhã, eu lembro imediatamente do meu Deus Criador que me deu aquela noite de descanso. Enquanto os pássaros cantam, eu me uno a eles no meu coração, exaltando o nome do meu Deus Criador, aquele que fez o sol nascer e aquele que sustenta todas as coisas. O meu louvor brota disso, o meu louvor brota da minha teologia. Sem teologia, o louvor é somente um arremedo. Sem teologia, o louvor é apenas um grupo ensaiado lá na frente, tentando fazer uma coisa bonita para manipular as pessoas e tirar o aplauso delas. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu quero um louvor que brote da verdade, da palavra de Deus, da teologia pura. Esse louvor brota do coração e essa é a adoração em espírito e em verdade, porque brota do Espírito e é baseada na verdade. Mas a música ajuda, a música de hinos de bons hinos, sim, com certeza ajuda. Elas serão entoadas, essas músicas serão entoadas com essa disposição que eu mencionei agora. Sim, louvado seja o nosso Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E os hinos vão ajudar a enaltecer isso tudo. Eu gosto de, quando eu acordo com os pássaros também, né? Eles são muitos. Eu lembro da fala de Jesus: não cai nenhum sem que o Pai saiba. E o Pai cuida de vocês também. Essa fala de Jesus. Então aí você fala assim: como é que eu vou resolver os problemas de hoje? Poxa, o Pai está cuidando de mim, do mesmo jeito que cuida dos passarinhos. Exato. É muito bonito. Pastor, vamos voltar um pouquinho para a história. Vamos lá, voltar para a história da igreja. Tem uma controvérsia muito antiga aí sobre a origem do culto do domingo. É verdade que só depois que o imperador se converteu que os cristãos passaram a se reunir de domingo? Não. Isso aí, a gente sabe, né? Tem doutrinas que se interessam nessa afirmação para dizer que o domingo é do diabo, é uma prática pagã e tudo mais, mas a história da igreja não aprova essa visão de forma nenhuma, absolutamente. Antes de Constantino, note bem, Constantino é do século IV. Constantino é do começo do século IV. Antes de Constantino, já na época de Justino de Roma, por exemplo, Justino morreu em 165, dá uma olhada, século II, metade do século II.
Nós temos o testemunho de Inácio de Antioquia, que é do comecinho do século II, morreu no ano 110, provavelmente martirizado em Roma. Nós temos o testemunho de Tertuliano de Cartago, que morreu no ano 220, comecinho do século III. Esses homens todos, em especial Justino Mártir, Justino de Roma, afirma expressamente o seguinte, na sua apologia, na sua primeira apologia, Justino diz expressamente o seguinte, olha, nós nos reunimos, é costume geral das igrejas, nós nos reunirmos no dia chamado do Sol. Qual é o dia do Sol? Qual é o Sunday? É o domingo. E ele fala, e ele explica, inclusive, na sua apologia, ele explica expressamente, essas coisas estão escritas dessa forma. Nós nos reunimos no dia chamado do Sol, porque nesse dia, o primeiro dia, Deus iniciou sua obra da criação, ele fala isso, e em especial, o nosso Senhor ressuscitou no domingo. Ele afirma isso. Agora, ele não entendia que o domingo era um sábado cristão, como a Igreja Reformada passou a enxergar no século XVII, século XVI, XVII, por aí. Não entendiam o domingo como sábado cristão. O domingo era um dia que eles se reuniam por causa, especialmente, da ressurreição. E isso bem antes de Constantino. Então, o que Constantino fez? Constantino tornou esse costume mais fácil. Por quê? Porque muitos escravos cristãos, antes de Constantino, eles só conseguiam se reunir antes do expediente, por assim dizer. Então, antes do nascer do sol, os cristãos tinham que se reunir porque tinham que trabalhar. Não tinha jeito. Não era feriado. Não era feriado domingo. Eles se reuniam lá e tudo mais, mas tinham que correr e depois tinham que voltar mais tarde para o banquete lá da festa de Agape, mais tarde depois. Agora, Constantino fez o quê? Olha, o domingo é uma prática cristã, já está institucionalizada já há séculos, desde o comecinho. Eu vou transformar o domingo num dia livre do trabalho. Ele fez isso. E isso Constantino fez no século IV. Aí sim, aí podemos dizer, Constantino institucionalizou oficialmente o domingo. Mas institucionalizou o domingo por quê? Porque era uma prática que já vinha de séculos anteriores. Então a igreja sempre observou, por assim dizer, ou se reuniu no domingo. Sempre isso aconteceu. Até para diferenciar da sinagoga, né? Por causa dos primeiros conflitos e tal. Em Atos 15, uma das falas de Tiago olha, Moisés é lido todo sábado nas sinagogas. Então, há uma referência bastante explícita ao judaísmo. Sim. O sábado ligado ao judaísmo. Né? Sim. Agora, e isso é importante, isso que você destacou agora é importante porque, note, os cristãos, depois do sínodo de Jâmnia, que eu disse aí que passou a enunciar uma maldição contra os cristãos na sinagoga, fazendo com que os cristãos judeus não pudessem mais ir. Como é que eu vou numa sinagoga e eu sou amaldiçoado? E no final todo mundo fala amém. Como é que eu vou ouvir isso, né? Então não tinha jeito. Depois disso aí, os cristãos judeus, eles se afastaram da sinagoga e tudo mais, e a igreja como um todo se afastou da sinagoga. Tanto que, olha o que aconteceu no Ocidente, não no Oriente, no Ocidente. No Ocidente, a Páscoa passou a ser comemorada de forma diferente do judaísmo. A Páscoa no judaísmo é no dia 14 de Nisan, que pode cair qualquer dia da semana. 14 de Nisan. Nesse ano, 14 de Nisan, geralmente no mês de abril, vai cair numa terça-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira. A Igreja Oriental manteve o costume de observar a Páscoa no dia 14 de Nisan, celebrando ali a morte de Jesus. A Igreja Ocidental falou, não, a Páscoa tem que ser sempre no domingo. Como é que vamos fazer? Olha, é o domingo depois da lua cheia de março. Depois da lua cheia de março vem o domingo, aquele domingo de Páscoa. Pronto. Para quê? Nós não temos nada que ver com o judaísmo. E houve uma briga entre os orientais e os ocidentais. Porque os ocidentais diziam o seguinte, olha, os orientais são muito judaizados. E a briga foi feia
no quarto século, começaram a considerar herética a prática de observar a Páscoa no dia 14 de Nisan. Ô, louco. É. E agora? Pecado. É pecado, heresia. Inclusive, Como é que pode? inclusive, o Papa Vítor, no século II, já queria excomungar todo mundo. Foi o Irineu de Lyon, na França, que interferiu dizendo: Papa Vítor, não pode fazer isso. Eles são irmãos em Cristo, porque ele queria excomungar o bispo de Éfeso. E o bispo de Éfeso falou: mas eu pratico isso desde menino. Meus avós praticavam desde menino, como é que eu vou ser condenado por isso? Porque ele praticava a Páscoa, a observância da Páscoa no dia 14 e caía em qualquer dia da semana. O objetivo era: não temos nada que ver com o judaísmo. Nesse sentido, pastor, assim, pulando para o século XX, a interpretação dispensacionalista trouxe uma certa redenção para a igreja ao reaproximá-la de Israel, não é? Uhum. Porque havia um sentimento antissemita muito... Assim, gigantesco. Assim, o antissemitismo dos primeiros teólogos da igreja é nítido. Que o diga Lutero. Meu Deus, antes mesmo dele, Lutero era antissemita, assim, até os nervos, né? Mas, assim, você percebe antissemitismo, Weber, na carta circular da igreja de Esmirna, que descreve o martírio de São Policarpo. Eles falam, século II, comecinho ainda, eles falam o seguinte, que as pessoas que mais se esforçaram para juntar lenha para queimar São Policarpo foram judeus. Puxa. Já criando um rancor terrível contra os judeus na cabeça dos cristãos. E, mais para frente um pouquinho, você encontra João Crisóstomo fazendo uma série de sermões, desde o século IV para o século V, fazendo uma série de sermões contra os judeus, dizendo que nas sinagogas eram praticadas feitiçarias. E na mesma época dele, talvez um pouquinho antes, Ambrósio de Milão, ele soube que uma sinagoga foi destruída por cristãos e os judeus reclamaram com o imperador Teodósio, se não me engano, na época, e o imperador mandou os cristãos reconstruir a sinagoga. Ambrósio de Milão falou: o quê? Jamais! Numa sinagoga o nome de Cristo é blasfemado. Então, se o imperador mandar reconstruir a sinagoga, os cristãos não vão obedecer. E houve um grande celeuma. E o imperador voltou atrás, mandando um recado para todo mundo: quem destruir sinagogas não recebe punição nenhuma. E as sinagogas começaram a ser destruídas no mundo todo por causa de Ambrósio de Milão. E o crescimento, então, antissemita foi sendo ampliado cada vez mais. A conversa da igreja com a sinagoga foi se tornando cada vez mais amarga. E isso eclodiu lá na frente, Lutero é fruto disso, e lá na frente eclodiu, inclusive no Holocausto. Sim. A Europa estava preparada para massacrar esse povo que ela odiava havia 20 séculos. A igreja contribuiu com isso. Com certeza. Muito triste, mas contribuiu. Com certeza. Eles chamavam os judeus de deicidas. Mataram Deus. Mataram Deus. Credo. E Maria? Onde que aparece na história? Maria? Não tem... É triste, né? Mas os católicos que nos assistem, lamento informar, né? Lamento informar, mas não existe absolutamente nenhuma referência a culto, veneração de Maria nos 3 primeiros séculos da igreja cristã. Nada, zero, nada. Assim, os pais da igreja, os apologistas, ao descrever o culto, não mencionam Maria. E existe algo interessante também que temos que observar. As catacumbas da igreja antiga, especialmente em Roma, são 4 milhões de sepulturas. É uma necrópole, é uma cidade de mortos, é simplesmente gigantesco. As catacumbas foram lugares também de reunião cristã, de adoração. Durante a perseguição. Mesmo fora das perseguições. Ah, é? Sim, era comum.
Era comum porque eram lugares afastados e havia um espaço, em alguns lugares das catacumbas, são corredores apertados, mas em alguns momentos eles abrem. Então dá para ter uma reuniãozinha legal de oração lá nas catacumbas, dá para ter. Hoje em dia colocaram altares ali e tudo mais, né? Mas o Império Romano conhecia as catacumbas, sabia que os cristãos se reuniam lá, não era necessariamente um esconderijo. Existe esse mito aí, mais ou menos, de esconderijo, mas não era um esconderijo, porque todo mundo sabia das catacumbas. Mas assim, as catacumbas, sendo lugar de adoração também, eram imensos corredores, galerias imensas, quilômetros e quilômetros de galerias subterrâneas. Tinham esses espaços de adoração e esses espaços eram ornamentados com temas da arte cristã. Então, quando as catacumbas foram estudadas no século XIX, pelos grandes arqueólogos italianos, que começaram a procurar ali vestígios do cristianismo antigo, ficaram perplexos, porque acharam desenhos de Cristo como bom pastor, acharam desenhos de Noé na arca, acharam desenhos da Santa Ceia, acharam desenhos da prática do batismo, acharam desenhos de pessoas orando, acharam desenhos de peixe, de pães, de animais, ovelhas, todo tipo de tema referente à adoração cristã. Quantos desenhos esses quilômetros e quilômetros e milhões de túmulos apresentaram de Maria? Nenhum. Nenhum. Nada. E pior, existem epitáfios, inscrições nos túmulos. Então, e os túmulos, nesses epitáfios, revelam a teologia da época. Claro. Por exemplo, não havia oração pelos mortos, mas havia oração para que os mortos guardassem tal pessoa. Isso havia. Então, por exemplo, fulano, lembre-se de nós, né? Fulano, proteja sua irmã. Alguma coisa assim, né? Como se o morto tivesse virado um deusinho, né? Mas não havia oração pelos mortos, ninguém orando para Deus abençoar o morto. Oração aos mortos, sim, pelos mortos, não. E outros elementos, olha, entra na paz, descansa em Jesus, né? Enfim, várias informações ligadas à teologia do pós-morte nós temos lá. Não temos nenhuma oração, nenhuma inscrição, nenhuma frase sequer relacionada a Maria. O culto de Maria é algo que aparece posteriormente quando os mártires deixam de existir. Isso é pós-Constantino. A ausência de mártires fez com que os cristãos começassem a buscar alguém que abre mão de prazeres, como os mártires faziam, para que essas pessoas fossem veneradas. Não existiam mais mártires. E as virgens eram exemplos disso, né, de pessoas que tinham aberto mão de prazeres para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Eram mártires vivas. E qual era a virgem por excelência? A mãe de Jesus. E então, uma veneração começa a surgir. Também no Sínodo de Éfeso, ano 351, surge a expressão Theotokos, mãe de Deus. E essa expressão tinha por propósito resguardar a divindade de Jesus, porque Maria é mãe de um ente divino. Mas os cristãos da época entenderam que isso era uma espécie de exaltação de Maria, mãe de Deus. Então, o Concílio de Éfeso, em 431 é a data correta, acho que eu falei a data errada. No ano 431, o Concílio de Éfeso usou a expressão Theotokos em vez de Christotokos. E Theotokos enaltecia, de certo modo, Maria como mãe de Deus. Então, vários fatores favoreceram a mariolatria. Mas na igreja pré-nicena, 3 primeiros séculos, nada de Maria, zero. Não sei onde eu li isso, mas a informação que eu tinha é que quando houve a ordem para cristianizar na marra as tribos germânicas que estavam invadindo a Europa, os missionários tentaram fazer adaptações, né, dos costumes que essas tribos já possuíam, cristianizando esses costumes.
E uma das grandes dificuldades é que todos eles tinham deusas. Sim. E o cristianismo não tinha não tinha figura feminina. Deificada, não havia nada. Então, aí Maria preencheria essa lacuna. É verdade? Inclusive, talvez... existem essas afirmações de que houve uma espécie de aculturação do evangelho. Então, olha, a Maria ali com a criança no colo, esse, na realidade, é um retrato de uma deusa lá da Mesopotâmia, da Babilônia e tudo mais, a rainha do céu e tudo mais, e isso cria um link aí entre o cristianismo e os pagãos, facilitando o anúncio da mensagem. Isso pode ter um fundo de verdade, pode ser que sim, pode ser que isso tenha acontecido sim, mas talvez a razão disso tudo seja por causa de um abandono da ideia de que as conversões e transformações das pessoas não dependem de estratégias inteligentes. A conversão das pessoas depende apenas da exposição da palavra. No entanto, parece que o cristianismo se afastou muito cedo dessa ideia de que a conversão é obra do Espírito no coração de alguém. E aí surgem os mecanismos estratégicos de transformação de corações, que nunca funcionaram. Manipulação total, né? O senhor falou que a ceia era separada do tal do banquete lá, No século II começou a ser separado. No século II. Mas na época de Paulo em Corinto... Era junto. Era junto. Tanto é que o pessoal abusava lá. Até bebiam demais, né? Bebiam muito na ceia lá. Mas era separado, sim. Depois se tornou separado, era feito mais tarde. Porque como no domingo, de manhã, antes do pôr do sol, as pessoas tinham que fazer o culto e ir para o trabalho, então era mais adequado fazer a ceia depois, né? Separado. Assim, teve uma época, inclusive, que separaram totalmente, proibindo, inclusive, o acesso de pessoas estranhas para sequer assistir à ceia. Teve um tempo em que isso aconteceu. Do final do século II até metade do século IV, surgiu essa prática. Você estava no culto, você é um visitante. Você estava lá no culto, participando e assistindo tudo mais. Chegava a hora da ceia, o diácono mandava você embora. E ficava na porta para você não entrar. Porque eles iam celebrar algo que só os batizados podiam assistir. E foi isso que ensejou as acusações de que havia canibalismo. Pronto. Aí, exatamente. Porque nem os catecúmenos podiam assistir. Isso depois, posteriormente, isso perdurou até o século IV. No século VI ainda tinha um pouco, depois acabou e recebeu o nome posteriormente, não na época, mas posteriormente, de disciplina arcana, que significa disciplina secreta. Então, as pessoas ficavam ali, só elas celebravam a ceia lá e tudo mais, né? E o incrédulo não podia ver, porque eles diziam que o incrédulo poderia profanar com os seus olhos, com a sua presença e talvez até com a postura zombeteira, poderia profanar os santos mistérios. E os catecúmenos eram cristãos de uma segunda categoria, eles não podiam comer alimento sólido, que seria, no caso, a ceia, né? Eles tinham que comer só o leitinho espiritual do culto normal. Então, a ceia era feita assim. Na cabeça do pagão, que via homens e mulheres se trancando num cenáculo ali, e tinham a prática, inclusive, de praticar o ósculo santo. Era uma prática comum. Se chamavam de irmãos e irmãs. Então, eles disseram, olha, acontece uma orgia aí, inclusive incestuosa, entre parênteses. E começaram, então, a acusar os crentes de banquetes de tiestes, né, que eram orgias, e também de canibalismo. Diziam que os crentes pegavam uma criança, matavam a criança, derramavam o sangue dela na farinha e comiam aquela farinha misturada com o sangue da criança. Então, eram ataques feitos aos cristãos nessa época por causa da disciplina arcana. Terrível. Às vezes, zelo demais, às vezes atrapalha. Atrapalha, né? Não era para ser assim, né? Podia ser aberto, não né? precisava. Mas... Pastor, e o batismo, como era? O batismo, agora todo mundo vai ficar bravo comigo, batistas e presbiterianos vão ficar bravos comigo.
que o batismo praticado era a tripla imersão. Ou seja, nem o batista está certo e nem o presbiteriano, se for olhar... Como assim, tripla imersão? Imergia 3 vezes. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Imergia 3 vezes. Como é que a gente sabe disso? Hã? Como é que a gente sabe disso? Pela descrição dos documentos antigos. Os documentos antigos, a didaquê, tinha que ser em água corrente, por exemplo. Né? A Não era batistério? Não era batistério, não tinha na época. E outra coisa também, as pessoas eram batizadas totalmente nuas. Então, por causa disso, o bispo não batizava a mulher, pedia para uma diaconisa ajudar no batismo ali de moças e senhoras, porque seria indecoroso. A disciplina arcana também proibia que pessoas de fora assistissem os batismos. Também. Ah, é? Proibia também. Porque, até por uma questão de decoro. Então, era algo sim, claro. Verdade. Era algo bem limitado. Agora, com o passar do tempo, passou a ser permitido também o triplo derramamento de água sobre a cabeça da pessoa. No caso, por exemplo, de enfermos, a gente chama de batismo clínico. Batismo clínico. No caso de enfermos, jogava água sobre a cabeça da pessoa e assim fazia o batismo. Batismo infantil já existia, sim. É errado dizer, não, batismo infantil é uma coisa de presbiteriano, não. Batismo infantil já existia no século II, já. Bem antigo, então. Bem antigo. Tertuliano de Cartago morreu no ano 220, note. Ele pertence praticamente a vida toda dele no século II. Sim. E ele fala sobre batismo infantil, mas ele era contra o batismo infantil. Sim, havia, então. Havia, sinal de que havia. Se ele era contra, porque tinha. Mas ele era contra por quê? Porque na mentalidade da época, inclusive você vê isso em Constantino, no século IV, na mentalidade da época, o batismo lavava os pecados até aquele dia. Os pecados cometidos depois do batismo, aí para resolver esses pecados, era pela penitência. Então o que as pessoas faziam? Vamos tentar ser batizado o mais tarde possível. Eu ouvi isso. Constantino só foi batizado no leito de morte. Por outras razões, não só essas. Constantino era meio pilantrão, mas isso é outro assunto para outro tempo. Era político. Era político, ele sabia o que estava fazendo. Ele não queria se sujeitar à autoridade de nenhum bispo, ele queria mandar na igreja. Se ele se batizasse, se tornaria membro de uma igreja, teria que obedecer ao bispo. Então não era bobo. Então ele fez isso. Mas enfim, então, por causa disso, o Tertuliano dizia assim, olha, batizar uma criança é um crime. Porque ela não vai poder... E outra coisa, há pecados que depois do batismo não tem mais perdão. Então, batizar a criança é complicado. Então, aconteceu. Disseram o seguinte, batiza a criança quem quer batizar. O pai que quer batizar, batiza a criança, não é obrigatório. Cipriano de Cartago, século III, Cipriano de Cartago, no século III, ele já é mais incisivo, dizendo que deveria acontecer o batismo no 8º dia, tal, mas também não era obrigatório. Por exemplo, Agostinho. A mãe de Agostinho era cristã. Agostinho foi batizado só depois de convertido. Agostinho não foi batizado quando criança. Então, havia tudo isso. O batismo infantil existia, inclusive porque entendiam que o batismo salva. Sim. Entendiam isso. Então, a mortalidade infantil era muito grande, então o ideal seria batizar as crianças e tudo mais. Isso perdurou até bem pouco tempo atrás. Sim, até hoje tem a ideia da regeneração batismal. Sim. A Igreja Antiga abandonou muito rápido a teologia da justificação pela fé somente. Você não encontra nos escritos antigos, você quase não encontra nada sobre a justificação pela fé somente. O único documento que realça um pouco mais a teologia evangélica paulina é a Epístola a Diogneto, que nós não sabemos ao certo quem escreveu. Diogneto pode ter sido o imperador Adriano. Essa epístola é bem evangélica. Os outros escritos do século II e século III, você não vê ênfase nenhuma na salvação pela fé somente. Muita ênfase na salvação pelas obras e pela observância da ceia, pela participação da ceia e pela participação no batismo. Sem ceia, sim. Sem ceia e sem batismo, ninguém vai para o céu. E sem boas obras também não. A igreja no século II, III, IV e aí por diante é uma igreja bem distante da soteriologia paulina, bem distante.
Que pena que o nosso tempo está acabando. Pastor, eu vou deixar a última pergunta para a volta do intervalo, que é sobre o Natal. Ok. Tá? A festa principal de muitas igrejas hoje é o Natal. Será que era assim nos primeiros séculos? Né? Deixa eu dizer para você, quer conhecer a história da igreja? Né? Além de assistir a esse programa e divulgá-lo aí, porque ele vai ficar aí na rede, você pode também entrar em contato com a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. Ela tem um curso que apresenta a palavra do Senhor e cursos de história, né? Entre eles história da igreja, não com toda essa riqueza de detalhes que você está tendo aqui, né? Isso aqui é um curso de pós-graduação, mas você vai entender como que as coisas evoluíram ao longo do tempo a partir do livro de Atos dos Apóstolos. É só você telefonar no horário comercial entre segunda e sexta-feira para 0 operadora 11 3115 0819. E quem quer conhecer a Bíblia, o curso bíblico está pronto. Ele funciona na plataforma de ensino à distância. Então, onde quer que você esteja, você vai poder estudar, tá bom? Liga lá durante a semana e você vai ter as informações. Aproveita e entra no site da RIT, a nossa emissora, porque lá você tem um jeito de entrar em contato conosco, mandar sugestões, críticas, etc., além de conhecer o nosso site. A gente vai para o intervalo, na volta vamos conhecer os nossos telespectadores e ouvir a resposta do pastor Greconato sobre o Natal. Muito bom, estamos de volta aqui com o programa Vejam Só Entrevista. Temos 3 fotos para mostrar para você, gente que está concorrendo aos presentes que nós sorteamos. Caso você esteja interessado, bate uma foto agora assistindo ao programa, manda para nós. Não sei mandar. Chama teu neto, tua neta, que ele faz isso em 10 segundos. Você vai ficar besta como eu fico. Eu também não sei fazer essas coisas, mas gente da nova geração já nasce sabendo, né? Primeira foto vem de Cuiabá, capital do Mato Grosso. O Alex Rocha e o filhote Samuel, olha lá, assistindo ao programa. Olha aí, tá vendo? Não digo nada não, se não foi o Samuel que bateu essa foto. Acho que não, né? Foi o Alex mesmo. Valeu, Alex. Samuel, um ósculo santo para vocês. Deus abençoe e obrigado pela audiência. Em Goitacazes, lá no Rio de Janeiro, campo dos Goitacazes, né? A Nailza Cardoso é nossa telespectadora. Também fez a foto enquanto assistiu ao programa. Tá aí, ó. Bacana. Deus te abençoe, Nailza. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a capital do Mato Grosso do Sul, né? O Bertolo Viana é nosso telespectador. Tá aí, Bertolo. Obrigado aí por assistir ao programa. Deus abençoe você. Temos 3 comentários rapidinho aqui. Os nossos telespectadores geralmente comentam a enquete. E a enquete de hoje pergunta se você pudesse, mudaria alguma coisa na forma do culto da sua igreja? O Wanderson Capistrano diz que mudaria assim. Ele fala assim, ó, eu abriria as portas e janelas para que todos da redondeza escutassem os louvores e a pregação. Então tá bom. E o ar-condicionado, como é que fica? Porque crente sem ar-condicionado não pode, né, Wanderson? Essa é uma mudança que ele faria. O Ailton Júnior diz assim, ele é mais teológico. Ele fala, não temos que mudar o culto, mas o culto tem que mudar a minha pessoa toda vez que eu for para a igreja. Tá certo. Interessante. Bom, né? Bom, e isso vem pela pregação, não tem jeito. Agora, quantas pessoas vão ao culto para serem mudadas? Isso esvazia a igreja. Pois é. Raquel Holmes. Ela mudaria o seguinte, o tanto que cantam e repetem estrofes e a meia hora de enrolação depois da mensagem. Isso cansa.
Estou com ela, apoio total. Isso cansa demais. Não, tem música que parece mantra. Não acaba. Tanto que repete. E não tem nada de conteúdo. Exatamente. Pastor, vamos lá. Tá todo mundo querendo saber. Nos primórdios da igreja cristã, o Natal era celebrado? Não. Assim, as duas festas cristãs, que eram as mais importantes, eram a Páscoa e Pentecoste. Pentecostes? Não diga. Essas duas eram as duas festas que vieram do judaísmo e que eles celebravam assim, rigorosamente, com jejuns. Antes da Páscoa... A quaresma, então, tem a ver? A quaresma era de 5 dias só. 5 dias de jejum. Depois, a prática passou para 40. Mas 5 dias só. Mas assim, porque celebravam o quê? No caso da Páscoa, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Era a morte na sexta, né, e no domingo a ressurreição. Então, a Páscoa abrangia essas duas coisas muito vitais para a mensagem cristã, a morte e a ressurreição de Jesus. E isso é muito definido no Evangelho quando isso aconteceu. Então, a data semanal, pelo menos, da morte e ressurreição de Jesus, está registrado claramente na Bíblia. Então, os cristãos celebravam a Páscoa com muito empenho e muito zelo, tanto que houve até controvérsias. O próprio Policarpo, no século II, discutiu com o Papa Aniceto, no ano 150, mais ou menos, sobre a questão da Páscoa. Brigaram os dois. Foi uma briguinha light, porque os dois eram pessoas muito dóceis. Eles eram bem amigáveis, assim, tudo mais. Então, Aniceto e Policarpo não ficaram de mal. Mas eles debateram sobre esse tema, sobre o dia da Páscoa, tamanha a importância dessa festa. Depois eu mencionei, no ano 194, a briga entre o bispo Vítor e o Polícrates de Éfeso. Vítor querendo excomungar o Polícrates por causa da Páscoa, por causa do dia da Páscoa. Então era uma festa muito importante. E o Pentecoste por causa da descida do Espírito Santo. E havia a data certa lá, 50 dias depois da Páscoa. Então tinha a data certa. O nascimento de Jesus não tinha a data certa. Então, por isso, os crentes não celebravam o Natal. Existiu, em algum momento antes do século IV, na Igreja Oriental, surgiu uma festa, a festa da Epifania, no dia 6 de março, nada a ver com dezembro, nada. Nesse dia 6 de março, celebravam a encarnação. Tá ali, né, com o Natal, mais ou menos. Mas o Natal mesmo, isso não era celebrado naqueles dias. Muito bom. Muito obrigado, pastor, professor Marcos Granconato, pastor da Igreja Batista Redenção, que mais uma vez vem ao Vejam Só e contribui com sua sapiência e também com os dons que Deus deu a ele, para que a gente possa servir cada vez melhor ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vamos ver o resultado da enquete. Se você pudesse, mudaria alguma coisa na forma do culto de sua igreja local? Vamos lá? Resposta: 69% disseram que sim. Tem ninguém contente com o culto. Só os pastores responderam que não mudariam nada. Porque eles poderiam mudar, né? Então, não muda porque não quer. Porque tá bom. Né? Exatamente. Tá aí, ó. Então, isso mostra que a minoria que assiste ao nosso programa é que é pastor, né? Tá joia. Para você que fica com a gente, que fica com a Rit, a paz e a graça de Jesus, nos vemos na próxima sexta-feira no Vejam Só Entrevista. Até lá.